Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rede Previdência. Eu me chamo Cirlei Braz Venjanoski Rechetelo e estou aqui com vocês todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, no programa RPPS de A a Z. Lembre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de curtir este vídeo. É um simples procedimento para você e muito importante para nós, para que continuemos aqui semanalmente trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. Passando aí os RPPS num caminho de muito aprendizado, desde a publicação da emenda 113 em novembro de 2019, é até compreensível que alguns equívocos acabem acontecendo, ou equívoco de interpretação da aplicação da lei, de uma interpretação equivocada da norma, ou então um equívoco formal, um erro, por exemplo, de cálculo de benefício, de apuração do valor do benefício, ou então mesmo um erro formal dentro do processo de aposentadoria e de pensão. Nestes casos, vem a pergunta: qual vai ser o comportamento do servidor quando identificado esses equívocos? Então, o STJ, em março deste ano, firmou a tese do tema 531, detalhando da seguinte forma, e foi assim uma modulação, inclusive com relação aos processos que já estão em vigor e também com os novos processos, mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Ficou muito claro dentro desse tema 531 como vai ser a aplicação no momento de uma possível restituição. Então, são dois caminhos. Uma é a situação em que há um erro formal, um erro de cálculo de provento, por exemplo, e o servidor que recebeu o valor a maior na sua aposentadoria ou na pensão por morte, ele não tinha nenhuma condição, nenhuma capacidade possibilitadora em que ele pudesse saber que estava recebendo um valor a maior e um valor indevido. Nessa situação, então, o que o STJ fez? Ele primou pela boa-fé do servidor. Em havendo comprovada a boa-fé do servidor que recebeu um valor a maior decorrente de um erro formal ou de um erro de norma mesmo dentro do processo, né, da normatização do processo, da forma processual, então, em havendo essa situação, o servidor não tem obrigação de restituir para a administração pública os valores decorrentes desse equívoco. Então, essa é uma situação. A outra situação é no caso de haver uma interpretação equivocada da lei. Nesse caso, é certo que o servidor não tem obrigação de restituir o valor que ele recebeu a maior, porque resultou de uma falha de interpretação da regra pelo regime próprio de previdência social. No entanto, naquela primeira situação, quando o servidor não conseguir comprovar a sua boa-fé, e então resta provada a má-fé do servidor, aí nesse caso haverá sim a restituição, né, dos valores recebidos a maior e qualquer outra aplicação aí que resulte de uma obrigação legal prevista até no próprio estatuto, onde serão aplicadas então medidas inclusive do Código Civil. Voltando aí à situação da devolução. No caso de restituição, o STJ deixou muito claro que o servidor poderá restituir de uma vez só, contudo, se for uma opção dele em fazer essa restituição parcelada, em assim sendo, a restituição ocorrerá dentro de uma limitação. Ele não poderá restituir para a administração mais do que 10% do valor do provento de aposentadoria e de pensão por morte. Então, nesse caso, aí há uma vantagem para o servidor que fará essa restituição de forma parcelada, não ultrapassando 10% do valor do que ele recebe. Então, vamos aí nos reportar a, por exemplo, em meio a essas tantas mudanças, quando há um erro da administração, do RPPS, quando ele se comete um equívoco na forma de cálculo do redutor em caso de acúmulo de pensão por morte e aposentadoria, que é uma regra que está lá no artigo 24 da emenda constitucional número 103. Neste caso, se houve um erro da administração e o servidor estava recebendo e de boa fé, né, porque o servidor não tem consciência, não tem condições de saber a interpretação desse artigo 24, nesse caso não haverá restituição.
O que ocorre, é fato, é que a administração, no momento em que ela verifica o equívoco, em que ela toma ciência desse equívoco, de imediato ela tem a obrigação de cessar o pagamento a maior. Vai, então, daquela data em diante, em que há a ciência do equívoco, ela passa a pagar ao servidor o valor que lhe é devido, respeitando, é claro, o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, que é um princípio constitucional oportunizado nesses momentos. Então, servidor público, RPPS, prestem bastante atenção no momento de se operar aí esses cálculos novos que vieram com a emenda 103, ou mesmo alguma situação de erro formal de processos que ainda estão amparados com as normas anteriores à emenda 103. Também no momento da interpretação da lei. E este é um momento aí de um caminho de muito aprendizado para os regimes próprios de previdência social, que vinham de um tempo em que se aprendeu por repetição e que se estavam na excelência da prestação do serviço. Por quê? Porque essa excelência veio da repetição, ou seja, os procedimentos vinham sendo repetidos desde a publicação da última emenda constitucional, a emenda 47, ou então a emenda 41 em 2003 e a 47 em 2005. Houve a emenda 70 em 2012, que também obrigou aos RPPS que fizessem revisão nos proventos de aposentadoria por invalidez, na forma de cálculo de aplicação de reajuste da paridade ou não. Então, ou seja, havia muitos anos em que os RPPS já tinham aprendido, já tinham encontrado a excelência na prestação de serviço por repetição. E aí veio em 2019 uma emenda constitucional que trouxe muitas mudanças que levaram a dúvidas na interpretação legal, e até hoje se tem muitas dúvidas, e também no momento de cálculo dos benefícios. Atentem nesse momento, para o que dispõe o tema 531 do STJ. Fiquem todos ligados, na próxima terça-feira teremos mais assunto relacionado ao regime próprio de previdência social. Uma ótima semana a todos, fiquem todos com Deus.